Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O sorriso do Brasil está na Oral Sim. Também com a gente, a Proeste Nissan na Tiradentes 1268. Na Proeste Nissan, dá negócio, Tiradentes 1268. Lá o seu usado é super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a sua equipe, ele é bom de negócio. Na Proeste Nissan, dá negócio. E a Frontier está numa condição imbatível. Bônus de R$18 mil para a Frontier nesta semana, nesse mês de dezembro. Então corra lá e faça o seu negócio o quanto antes. O programa Conexão de hoje está falando aqui sobre odontologia. A gente está batendo um papo com o Dr. Marcelo Rodrigues, que é diretor clínico da nossa parceira Oral Sim Implantes Dentários. A gente falou um pouco da carga imediata, a gente estava falando aí da questão do scanner, né, que é algo assim tremendo, né? O scanner digital, essa é a expressão, doutor? Exatamente. Mas que realmente traz assim e vem como um avanço mesmo, né, na qualidade dos serviços dentro da odontologia. Olha, Marcos, o escaneamento digital, ele veio para nós num momento assim de extrema necessidade, porque a cada vez mais a gente realiza o tratamento com implantes dentários há praticamente 23 anos em Marília, certo? E a gente já trazia algumas inovações. No passado, em 2008 aproximadamente, trouxemos a zircônia, que é um metal base, branca, de cor que pode ser até tonalizada, que traz uma dureza melhor que o metal, mas que serve para receber a porcelana. Então, por exemplo, um paciente no passado, quando fraturava um dente, colocava uma base de metal e aplicava cerâmica sobre ela. Sim. Aí veio esse metal era fundido. Então eu precisava fazer o molde, aquele molde convencional, com massinha na boca, guardava e endurecer, enviava ao laboratório com todos os riscos de distorções e sobre esse metal se aplicava a porcelana, trazendo um fundo cinza para o dente. Aí o tratamento com implantes evoluiu, cada vez mais buscando estética, trazer conforto ao paciente, qualidade. E com a zircônia eu posso colocá-la no torno e tornear esse material, não mais fundi-lo. Então o que aconteceu? A partir do momento que eu tenho um material, metal, mas que não tem um aspecto de metal. Exatamente, ele é sinterizado, ele vai no forno e ele endurece. Então o que aconteceu? A hora que eu somei a oportunidade de poder escanear e ter o material para confeccionar a peça que é no torno, isso casou perfeitamente para a odontologia e deu um salto enorme. Então hoje o trabalho que nós fazemos com escaneamento intraoral em consultório, mandamos para o nosso laboratório, que é o laboratório próprio, onde ele, através do CAD/CAM, que é o aparelho, ele primeiro realiza todo o design que eu comentei no bloco passado, que é de anatomia, checar possíveis oclusões, imperfeições, copiar o dente do lado, Marcos, para que seja perfeito realmente a recuperação, a reabilitação do paciente. E aí ele agora transfere essas medidas para o torno, que ele torneia aquele material, que pode ser a zircônia ou até mesmo um bloco puro de porcelana cerâmica, e ele torneia e depois envia aquele material agora preciso, exato, para o forno, que acaba de gerar a sinterização ou endurecimento dessa peça. E ela vem para nós simplesmente para vestirmos no paciente. Então, quando você começa a trazer o escaneamento intraoral para o consultório, eu agora consigo já transferir imagens precisas para o laboratório e ele tendo perfeição, ele tendo exatidão, ele consegue executar qualquer trabalho. Tendo um laboratório de ponta, onde ele trabalha com esse CAD/CAM, ele consegue produzir a peça com exatidão. O mínimo de desgaste ou o mínimo de adaptação é só para unir um material com outro, com um cimento, por exemplo, ou nos casos parafusados, a desadaptação, né? Aquele pequeno espaço de encaixe é tão restrito que impede que você consiga movimentar a peça sem parafuso. Então ela não precisa, o parafuso é só para apoiar, mas a peça vem com extrema adaptação. É sensacional. Ô doutor, e aí nesse caso, por exemplo, o scanner ele é utilizado só nessas questões dos implantes ou, por exemplo, nas lentes de contato tal, são utilizados também? Sim, ele traz ali para nós exatidão, até mesmo no que nós chamamos de mocap. Então o paciente vem para a clínica com uma expectativa, ele tem um dente conoide, que é um dente menor, um dente que perdeu uma pequena extremidade, eu vou para uma lente de contato,
que eu devolvo o volume perdido. Se esse paciente tinha alguma restauração, um dente escurecido por um tratamento qualquer, por um pequeno impacto que não comprometeu a vitalidade dele, eu desgasto levemente a camada externa e vou para a faceta. Os materiais que vão revestir os dois são os mesmos, é a porcelana, a cerâmica. Então, aquele material extremamente fino vai acoplar sobre o dente. O que eu faço? O paciente quer ter uma previsibilidade do tratamento. Ele, doutor, mas como vai ficar? Nós escaneamos esse paciente, enviamos agora, então escaneamos intraoral, levamos 5 minutos para fazer isso, e encaminhamos ao laboratório. O laboratório desenha a anatomia do dente novamente, ele usa uma impressora 3D para confeccionar o modelo, porque ele não tinha o modelo até então, e ali, com o modelo já num formato novo, ele me envia um pequeno molde, tá? Que é um molde negativo. Nós vamos colocar uma resina e eu encaixo na boca do paciente. Esse mocap, ele traz de imediato para o paciente, em poucos segundos, a expectativa do que vai ser o novo sorriso dele. Então eu consigo fazer, para alguns pacientes a gente brinca, um test drive. Então eu consegui. Já dá uma experimentada ali. Ele já experimenta, ele já vê posição, cor, porque esse material já tem a cor. Então, com aquele início... Zircônia também é usada nisso aí ou não? A zircônia também, já tem novas zircônias que acabam recebendo coloração, sim, e que tem um fator estético muito bom já. Mas, para isso, a gente usa cerâmicas que ainda trazem um fator estético, de profundidade mais ajustado. Mas o que aconteceu? Olha que interessante, o paciente chega com uma expectativa, eu quero saber como fica antes de aceitar o tratamento pronto, né? Vou dizer sim ou não depois de pronto, fica muito mais difícil ajustar, a cerâmica é muito dura, porcelana, ou descartaríamos tudo. Para esse paciente fizemos um escaneamento, um enceramento em agora 3D para ele, a impressora 3D me favorece a formação de um modelo onde eu consigo produzir um molde negativo, eu instalo na boca esse mocap ou test drive e o paciente aprova naquele momento com um belo sorriso o seu novo tratamento, a sua nova visão odontológica. Então é muito interessante. Para a gente entender, telespectador, o mocap, então, é diferente da lente de contato? Na verdade, o mocap é o que vai mostrar como fica o tratamento. Ele é feito em resina, uma resina provisória que eu destaco no momento que eu coloquei. Eu deixo para o paciente para tirar fotos, algumas pacientes levam para mostrar para as esposas, ou as esposas para mostrar para o marido. Alguns maridos vêm até a clínica, ou às vezes vem a filha junto, e já aprova naquele momento. Mas ele simula qual o resultado final do tratamento, Marcos. Em uma resina muito bonita, mas ela é frágil, ela não resistiria um dia a dia, a semanas ou meses. Muitas vezes eu uso ela como provisório para o paciente, enquanto não fica pronto. Só lente de porcelana, que teria uma adaptação muito melhor, que teria uma previsibilidade de cor, ou seja, teria uma cor que vai persistir por muitos e muitos anos sem alterar, né? Ela tem estabilidade de cor, mas aquele mocap ele simula realmente a anatomia que o dente adquirir depois do tratamento finalizado. Ô doutor, por exemplo, a gente fala um pouco dessa questão de resultado, né? Quanto tempo um tratamento desse deve durar, assim, digo, de longevidade? As lentes de contato ou as facetas têm uma previsão de 10 anos. 10 anos. Certo? Para depois iniciar com manutenções. Mas isso varia muito do paciente. Tem pacientes que têm lentes de resina que nós fizemos. Eu fiz facetas de resina em alguns pacientes há 15, 18 anos atrás, em resina, quando não tinha essa oportunidade de ter o material de porcelana e ainda estão lá. Então, depende um pouco do cuidado do paciente, a forma como ele faz a higiene, o acompanhamento dele ao consultório. É extremamente fundamental que as pessoas entendam que se estiver conosco a cada 6 meses, provavelmente vai ter um investimento muito pequeno de manutenção. Isso ajuda, Marcos, a manutenção. Em alguns pacientes que a causa daquele desgaste era o bruxismo, o uso da placa, isso faz com que aquele tratamento dure mais. Então é uma previsão de no mínimo 10 anos, mas dependendo do paciente vai levar um tempo muito maior. Bom, deixa eu ir para o intervalo e a gente volta daqui a pouco para falar, quero falar um pouquinho sobre isso também, essa questão das visitas periódicas, né, que deveríamos fazer, que a gente
tem falado sobre isso, né, que é a questão da prevenção mesmo, né, doutor? As visitas preventivas que podem realmente fazer a diferença para o indivíduo, né? Nossa, elas fazem total diferença, Marcos. A prevenção é o melhor remédio. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre odontologia com o Dr. Marcelo Rodrigues da nossa querida Oral Sim. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Olha, vem aí o passeio ciclístico da Unimed Marília, então se prepare aí que vai ser demais. A gente vai trazer mais informações aqui para você no programa Conexão. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O sorriso do Brasil está na Oral Sim. Ligue e agende uma avaliação 99600-2707. Deixe lá sua mensagem. O pessoal da Oral Sim entra em contato com você. Também com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. A Proeste Nissan dá negócio. Frontier com 18 mil de bônus. Não dá para perder. Aproveite, chegou a hora, hein? Final de ano, você de carro novo, já pensou? Proeste Nissan Tiradentes 1268. Rapidinho a gente volta já, não sai daí não. Você sabia que a Unimed tem uma